Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desta quinta-feira, da 14ª semana, nos propõe, na primeira leitura, o desfecho da história de José e seus irmãos. José, que havia sido vendido por seus irmãos como escravo, depois se torna senhor do Egito, recebe agora os irmãos que vêm em busca de trigo e hoje, no capítulo 44 e no capítulo 45, José então vai se revelar aos seus irmãos depois de um longo processo. E assim se restabelece a fraternidade rompida. Essa história de José e seus irmãos mostra toda a dificuldade que todos nós encontramos, às vezes, nos relacionamentos dentro da nossa própria casa e família. E José, que havia sido tão atacado, prejudicado, praticamente abandonado para morrer, no entanto, ele, no final da história, perdoa, acolhe, ele salva a vida não só da sua família, mas de todo o povo que passava uma grande fome. Então, aprendamos da história de José e seus irmãos, nesses percalços que a vida dá, como nós também podemos superar as dificuldades dentro da nossa própria casa. E no Evangelho estamos seguindo o capítulo 10 de Mateus, que é o discurso sobre a missão dos apóstolos. Hoje nos toca do versículo 7 ao versículo 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Essa é a grande notícia que nós, com a nossa vida, com a nossa palavra, testemunho, temos que anunciar. Que o reino de Deus está próximo, que Deus não é um Deus distante, desconectado, indiferente àquilo que acontece na vida de cada pessoa. Mas Ele é próximo, Ele está preocupado com aquilo que está acontecendo e age na história para salvar e perdoar o seu povo. Em seguida, Jesus dá a missão: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Se vocês repararem bem, aqui se trata exatamente da mesma ação missionária de Jesus. Em outras palavras, o mesmo que eu fiz até hoje, vocês agora façam a mesma coisa. Ou seja, uma participação, uma comunhão na missão de Cristo, de trazer vida, curando os doentes, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, totalmente abandonados e expulsos do convívio social, e expulsando os demônios, tudo aquilo que impede as pessoas de poder se dedicar a amar o próximo, amar a Deus e assim por diante. E em seguida, Jesus dá uma série de instruções sobre como deve ser esse caminho. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. E antes ele dizia: de graça recebestes, e de graça deveis dar. E a gratuidade é uma característica, um critério apostólico muito importante. Em um mundo onde as pessoas se aproveitam também da fé para explorar aqueles mais necessitados, os apóstolos de Jesus devem trabalhar gratuitamente. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno, e hospedai-vos com ele,
até a vossa partida. E a parte final do Evangelho fala sobre a paz. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Portanto, Jesus está dizendo que os seus enviados, seus apóstolos, eles representam o próprio Jesus. Vamos pedir então ao Senhor que nós possamos desempenhar essa missão, exercitando também, como José, em relação aos seus irmãos, o perdão, a acolhida, não levando em consideração as dificuldades, tudo aquilo que possam fazer contra nós. Na pobreza, na simplicidade, anunciemos que o reino de Deus está próximo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.